Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Ricardo Silva anuncia gabinete de transição. Políticos de Ribeirão repercutem a vitória de Donald Trump. Com incerteza sobre Estados Unidos, Copom eleva taxa de juros. Escritor de Ribeirão Preto é finalista no Prêmio Jabuti. Revide. Na última terça-feira, dia 5 de novembro, o prefeito eleito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, apresentou oficialmente seu gabinete de transição. A equipe ocupará o antigo prédio da Caixa Econômica Federal, na Avenida 9 de Julho. A cerimônia contou com a assinatura de cessão de espaço realizada na presença de representantes da Caixa Econômica. Segundo o Ricardo, o prédio foi escolhido como sede do gabinete devido ao valor simbólico e histórico da Avenida 9 de Julho, com forte presença comercial e também que sofreu com os impactos das obras de mobilidade. O juiz federal aposentado Augusto Martinez Pérez será o responsável por coordenar o gabinete de transição de Ricardo Silva, enquanto o secretário de governo, Antônio Das Abud, comandará a transição a partir da prefeitura. Foram nomeados para o gabinete Luiz Henrique Passini, promotor de justiça aposentado, Maurício Godinho, coordenador da unidade de emergência do Hospital das Clínicas, Giovana Terezinha Cândido, enfermeira da rede municipal e integrante da vigilância sanitária, Maisa de Souza Ribeiro, professora titular da FEA USP, e Nuno Coelho, diretor da Faculdade de Direito da USP. Instituições também foram convocadas para o processo de transição. Estão presentes a ACI, Ciesc, Fiocruz, Instituto 2030, Sebrae, Sincovarp e Sincomércios. Bom, Murilo, começamos bem aí, um time bom, né, para começar a receber todas as informações do novo governo, do antigo governo, para o novo governo poder escolher aí os membros da sua equipe, né? É bom que essas transições, né, entre partidos diferentes, entre governos diferentes, ocorram dessa forma civilizada. Não dá para esquecer que em 2016, quando a Darcy Vera saiu da prefeitura e o Nogueira entrou, foi uma situação completamente atípica e muito confusa, né? Que a prefeitura estava sob a presidência da Câmara, não houve transição, não houve passagem de governo. E agora os dois, o prefeito atual e o futuro, né, apesar das suas notórias divergências, montaram aí uma equipe de transição de ambos os lados para que essa transição seja feita com o máximo de transparência e de informações possíveis. E isso é muito importante porque, embora o Ricardo Silva vá tomar posse só no dia 1º de janeiro, um bom governo já começa agora, né? De você saber qual é a realidade que é do município, conhecer os problemas e poder, né, que é o próximo passo aí, aguardar que o futuro prefeito indique pessoas gabaritadas, capacitadas, como ele mesmo falou, né, que tentaria montar um governo técnico qualificado. Então, de posse dessas informações agora, ele escolher aí na cidade de Ribeirão Preto, entre essas várias lideranças, as melhores pessoas para compor o seu secretariado. Acho que é importante também falar, né, quando fala assim dessa equipe de transição, é importante entender que essa equipe de transição, o objetivo principal é buscar as informações de cada secretaria e poder passar para o novo prefeito como é que está a situação da cidade, né? E aí, a partir daí, como é que está a saúde, como é que está a educação, e ter todas essas informações, né, consistentes e poder, a partir daí, falar, olha, então o novo secretário de cada uma das pastas poder saber o que está recebendo, né? Exatamente. Revide. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos da América na última terça-feira, dia 6 de novembro. O republicano venceu tanto em votos populares quanto pelo número de delegados. A vitória, permeada por apreensão devido à escalada da radicalização, fez com que autoridades de todo o mundo acrescentassem pedidos de pacificação em suas mensagens, parabenizando o novo presidente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou o norte-americano e pediu respeito à democracia.
Políticos de Ribeirão Preto também externaram comentários sobre a vitória. O prefeito Duarte Nogueira ressaltou a relação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. O prefeito eleito, Ricardo Silva, afirmou que a vitória de Trump reforça uma campanha de valores de soberania nacional, segurança pública e compromisso com a economia forte voltada ao desenvolvimento. O deputado federal Baleia Rossi, presidente do MDB, titular da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, também parabenizou Trump por seu retorno ao comando dos Estados Unidos e reforçou os pedidos por pacificação. Atualmente, a China é o principal parceiro econômico do Brasil, seguida pelos Estados Unidos. Contudo, para a economia de Ribeirão Preto, os Estados Unidos despontam como principal comprador. Em 2023, o município exportou 52 milhões de dólares em produtos para os norte-americanos, cerca de 300 milhões na cotação atual. A balança com os Estados Unidos apresenta um leve déficit, com o município importando 51 milhões de dólares em 2023. Bom, veremos aí como será a relação do novo presidente, né, americano com o Brasil e de que maneira que isso impacta, né, as nossas vidas de uma maneira geral. Eu acho que o mais importante dessa eleição americana, né, que foi uma eleição aí bastante polarizada, assim como foi a brasileira, e que despertou muitos posicionamentos, muitas críticas. É importante, a gente estava acabando de falar da transição aqui na nossa notícia anterior, a transição em Ribeirão Preto, e lá também ocorre um fenômeno interessante, porque quando o Trump ganhou a eleição da Hillary Clinton, o Barack Obama entregou o governo para o Trump dessa maneira transparente, né, o recebeu na Casa Branca e fez essa transição. Quando o Trump perdeu a sua reeleição para o Joe Biden, aí ele não fez isso, ele não foi na Casa Branca, teve todos aqueles episódios da invasão de Capitólio. Então o Trump não foi cordial com os republicanos. E agora, né, numa demonstração de civilidade, os republicanos, os democratas vão fazer essa transição pacífica. Então eu acho que essa é uma lição importante para qualquer país. Independentemente de quem ganha, a democracia sempre deve ganhar, né? Então, assim, os democratas hoje estão muito conduídos, mordidos. A Kamala Harris quase chorou quando ela fez o discurso, né, reconhecendo a derrota e tal. Mas, né, democraticamente reconheceu que tanto nos votos populares quanto no colégio eleitoral dos Estados Unidos, o Trump é o vencedor, é o presidente dos Estados Unidos e, como tal, deve ser tratado, deve receber todas as informações. E o bom seria que todos os países do mundo, né, seguissem essa lição aí de que você disputa a eleição, você pode perder, você pode ganhar. E se você perder, saiba perder. Revide. A alta recente do dólar e as incertezas em torno da inflação e da economia global fizeram o Banco Central aumentar o ritmo de alta dos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou a taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,5 percentual, para 11,25 ao ano. A decisão era esperada pelo mercado financeiro. A alta consolida um ciclo de contração na política monetária. Em comunicado, o Copom informou que a incerteza nos Estados Unidos se ampliou. Sem citar diretamente a eleição do ex-presidente Donald Trump, o texto mencionou a conjuntura econômica incerta nos Estados Unidos, levanta dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Banco Central norte-americano. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, informou que recebeu com indignação a decisão do Copom. Segundo a entidade, a Selic está em um nível excessivo e incompatível. A Associação Paulista de Supermercado considera que o choque de juros adotado pelo Banco Central tende a prejudicar a atividade econômica e desestimular os investimentos. Bom, a ver aí, né, Murilo, porque segundo os economistas, o Brasil está bem, a economia está bem, a previsão é de que nós teremos um Natal bom, a previsão é de um aumento com relação ao ano passado, mas de qualquer maneira cria-se uma incerteza, né, muito grande aí com relação ao futuro, né? O futuro do mundo, né, é um futuro bastante complicado, tendo em vista que a gente tem duas guerras grandes no mundo, né, nesse momento. Tem essa eleição aí do Trump, que é sempre um político polêmico comandando a maior economia do mundo. E internamente nós temos também uma discussão muito séria, muito pesada com relação às contas públicas, né, que está
na raiz desse aumento da taxa de juros. E essa foi uma má notícia, né? Eu acho que o país vinha num ciclo de redução da taxa de juros. Ela sobe, né? Os economistas algum dia precisarão explicar e encontrar uma forma, né, de fazer um raciocínio, que a economia faz esse raciocínio tão perverso que para controlar a inflação você precisa aumentar a taxa de juros, diminuir as compras, diminuir os investimentos para que a atividade econômica caia, os preços caiam e se controle a inflação. Esse é um raciocínio meio perverso, né, da economia, né, que tipo assim, o remédio ele é tão amargo quanto ele é um remédio muito amargo você controlar a inflação dessa forma, mas é isso que todos os governos fazem quando tem um aumento de inflação, aumenta-se a taxa de juros. E a gente vê aí, né, uma diferença muito grande. Nós temos uma inflação de 4, 5, 5,5% e uma Selic de 11,5% quase ao ano. Quer dizer, tem uma diferença real aí de quase 6%. É aí que pega, né, que os empresários aí como a CNI, o comércio, reclamam, né, que consideram essa taxa aí excessiva, que é uma notícia ruim para o nosso final de ano. Revide. O escritor André Luiz Oliveira, de Ribeirão Preto, está entre os 5 finalistas do Prêmio Jabuti 2024, um dos principais da literatura brasileira. O autor foi indicado na categoria Livro Infantil com a obra O Menino que Andava sobre Hipopótamos. A lista com os 5 finalistas de cada uma das 22 categorias foi divulgada nesta semana. Segundo o autor, o livro publicado pela editora Estrela Cultural surgiu de uma experiência pessoal como educador durante o recreio, em que uma menina o desafiou a atravessar um rio pisando nas costas de hipopótamos, que na verdade eram pneus fincados no chão. O livro é uma fábula com 2 reinos, o reino da utopia, onde as pessoas sonham e imaginam, e o reino do pé da letra, mais pragmático e sério. Os vencedores do prêmio serão anunciados em cerimônia no dia 19 de novembro. Bom, é uma boa notícia para Ribeirão, Murilo, de ter um autor da nossa cidade concorrendo a um Jabuti, que é, como foi falado aqui, o maior prêmio, né, da literatura brasileira. Eu acho que sempre que a gente tem alguém concorrendo, né, acho que isso já é uma vitória, né? E torcer aí para que o André consiga, acho que é o seu primeiro Jabuti, né? Parabéns ao André, né, que é sempre, como você falou, uma indicação difícil de conquistar, né? A gente vê tanta gente lançando livro, tentando fazer com que o seu livro seja conhecido, seja lido, e se sabe a dificuldade que é isso. Eu achei muito boa essa história aí de atravessar um rio pisando nas costas do hipopótamo. Realmente é uma brincadeira, uma fantasia muito interessante que imagino deva ter sido bem explorada no livro. Revide. E agora a editora Silvia Pereira vai nos contar os destaques da edição da Revide desta semana, que circula na versão impressa. Olá pessoal, a Revide desta semana traz um rescaldo do resultado das eleições municipais de Ribeirão Preto, mostra onde vai funcionar e quem integrará a equipe responsável pela transição de governo e repercute localmente a eleição de Donald Trump para seu 2º mandato como presidente dos Estados Unidos. Ainda na parte editorial, se aprofunda no assunto da educação respeitosa, um movimento de paz, já com adeptos na cidade, que busca ensinar e colocar limite para crianças de forma empática e sem violência física ou psicológica. Isso e outras pautas relevantes para o nosso leitor. Boa leitura! Revide. Por hoje ficamos por aqui, quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.